Afinal de contas, o que é? Vamos ver o que que palavra é essa? Kleos. Aqui nós já podemos começar a falar sobre Clio. O que significa Kleos? Kleos significa fama, glória, certo? E nada mais, nada menos do que é isso que é relembrado, tá? O que a história, o que a historiografia quer relembrar inicialmente? Do que os historiadores vão falar inicialmente? Eles vão falar de qualquer pessoa que morava na Grécia. Os historiadores como Heródoto vão falar sobre quaisquer homens que moravam por lá? Não. Eles vão falar sobre as glórias, eles vão falar sobre a fama. E está aqui, né? Essa musa é responsável por rememorar a fama, tá? Por rememorar a glória, Clio em português ou Cleio em grego, certo? Depois nós temos ali a primeira é Calíope. A primeira musa, a mãe, né? Aquela irmã mais velha de todas, ela vai ser a musa da eloquência, vai ser a musa que consegue falar, a musa que é capaz de falar e tudo aquilo, todos aqueles homens também que inspirados por essa musa, que conseguem falar, são aqueles homens que têm o domínio de muitas coisas na história antiga. Nós vamos ver isso muito claramente quando estudamos a história antiga, né? Sobre os retóricos, por exemplo, sobre os oradores, professores, enfim. Sempre aqui a inspiração dessa musa estará ali próxima de todos esses homens, né? Então olha aqui, ó, Calíope, Clio, Thalia. Aqui nós temos essa Thalia aqui da comédia. Depois Melpomene, a contrária da tragédia, certo? Terpsícore, então da cítara, do canto, da música. Essa é a musa do canto. Depois, Érato, a musa do amor erótico, né? A musa do amor mesmo, do desejo. Está aqui ela, a Érato, tá? Depois nós temos Polímnia. Olha só esse nome que importante, né? Se nós sabemos como se diz hino, o que é hino? É exatamente isso que Hesíodo cantava. É um hino, né? O que ele cantou, a Teogonia, era um hino. Ah, e esses hinos, eles eram hinos sacerdotais, eles eram inteiramente sacerdotais, eles pertenciam à religião antiga, eles rememoravam todas as coisas mais importantes para esses gregos, tá? E nós temos ali essa musa, cujo nome é Polímnia, ou nós podemos ver duas palavras aqui, poli, que significa muito, e hymnos, que é hino. E nós temos então Polímnia, nome dessa musa. E nós temos também a Urânia, tá? A Urânia. E quando nós pensamos em Urânia, claro, nós vamos lembrar de Uranos, que é o céu, tá? Uma das primeiras das divindades gregas que vão aparecer. Então, o céu que é repartido do caos, né? Então, o caos vai se repartindo e vai tomando uma forma. O caos, na verdade, não é a ausência de tudo, o caos não é o nada absoluto, o caos é, na verdade, uma massa amorfa que contém, né, nesse início, que contém tudo em potência, que contém todas as coisas desse universo inteiro. E aqui Hesíodo não está falando apenas da Grécia, isso aqui é muito importante. Tudo que ele falar sobre o universo e que ele expressar por meio dessas divindades sobre o universo, tudo isso é humano. E tudo isso é uma explicação humana da vida, certo? Então, embora nós possamos questionar, tá? Possamos negar com toda certeza, né, a existência das divindades, certo? Tudo bem. Mas quando nós aprendemos sobre essas divindades gregas, nós aprendemos sobre o universo inteiro, porque estava ali Hesíodo explicando o cosmos completo através das suas divindades. Tudo deveria estar completo. Tudo que existe, tudo que é humano, tudo que é real nesse mundo deveria estar ali expresso. Então, nessas poesias de Hesíodo, nós temos duas aqui, as mais importantes, a Teogonia e os Trabalhos e os Dias, certo?
nos trabalhos dos dias nós vemos as histórias dos deuses, as gerações dos deuses. E olha só que interessante, né? Hesíodo escreveu a quem? Escreveu ao seu irmão vagabundo, né? O irmão que não tinha virtudes, que ele não gostava, porque ele não trabalhava, ele não se cuidava, ele ficava só bebendo, não cultivava o campo, não queria fazer nada, então ele escreveu lá uma poesia enorme para o irmão dele, que provavelmente escreveu não, né? Ele elaborou, ele compôs uma poesia enorme e deve ter lá dito assim: meu irmão, espera aqui, senta que agora lá vem história, né? E contou toda aquela poesia enorme, né? Todo aquele canto enorme ao seu irmão. E o irmão dele deve ter dito: ok, eu vou lá continuar o que eu estava fazendo. Não sei, né? Nós não sabemos como foi a reação do irmão de Hesíodo, mas nós sabemos então que Hesíodo tinha esse caráter de explicar o mundo no seu canto e pedir a inspiração dessas musas. Essas musas, por sua vez, são filhas de Júpiter, ou Zeus, né, como nome grego, tá? São filhas de Zeus e Mnemosine, tá? Então, quando nós pensamos aí nessa união, nós vemos que é a união do Deus, que comanda todos os deuses, que é o rei desses deuses, tá? Que reina nos céus, reina sobre os céus e a terra, todas as divindades e todas as coisas existentes, ou seja, ele é um ordenador. O que é Zeus, então, nessa antiguidade? É um ordenador, tá? Ele ordena tudo e ele se casa, nesse momento, ele se casa com quem? No início dos tempos ainda, ele se casa com a memória, né? Ele se casa com a memória, aquela divindade que relembra tudo. E deles, né, desse casamento, nós temos essas musas, né, as 9 musas, filhas de Zeus e de Mnemosine, certo? Então, ótimo. Aqui nós já sabemos quem são essas que relembram as palavras gregas. E agora, o que isso tem a ver? Nossa, eu vim aqui para ouvir falar sobre estudo de grego, antigo, latim, certo? Então, olha só. Isso aqui nós acabamos de notar como surgem as palavras e como surgem as coisas mais importantes de uma língua. Olha só, quando o Hesíodo compõe uma poesia que explica o mundo, ele acaba de deixar ali um olhar, uma janela para todas as coisas que existem no mundo. Certo? Então, quem escreve algo, né, um sacerdote como esse, que escreve tudo que há, sobre tudo que há, quando ele verbaliza sobre tudo que há, ele deixa ali impressa todas as formas que ele enxerga, ele coloca o mundo nas suas palavras, ele simboliza o mundo, ele simboliza o cosmos completo. E é daí que vem, né, é daí que é assim que uma língua se enche de riqueza. É a partir de então que uma língua tem uma parte de sua riqueza, certo? E do outro lado da moeda nós tínhamos também aquele épico, né? Aquele dos épicos, das epopeias, que é Homero, também deixando uma outra parte tão importante quanto a de Hesíodo. Ele deixa a história, as lendas dos heróis, ele deixa as maiores figuras gregas, tá? Ele deixa impressas no tempo. E quando eu falo impressas aqui, não são no papel exatamente, são no tempo. Ele deixa todos os maiores heróis, os maiores exemplos de vida humana na sua poesia, certo? Então, quando esses exemplos estão lá, todos dentro da história de Heródoto, tá? Nós vemos ali, por exemplo, a aristia de Diomedes, nós vemos a aristia de Aquiles, nós vemos Aquiles em guerra, né? Nós vemos o temperamento de Aquiles, nós avaliamos, nós choramos com Aquiles, nós nos desesperamos durante a guerra quando nós lemos ali a Ilíada, por exemplo, ou quando nós lemos a própria Odisseia, que é praticamente uma novela, né? Quando nós vemos lá a volta de Odisseu para sua casa, querendo voltar para sua esposa depois daquela guerra intensa de 9 anos que foi justamente a Ilíada, que vem de Ilion, que é a mesma coisa que Troia, tá? Para quem não se situou ainda muito bem, nós temos aí mais riqueza para essa língua grega, nós temos os heróis, tá? Essa língua expressa a história dos maiores homens que nós podemos criar. Não estou avaliando agora se esses homens foram reais, se esses homens
realmente todos existiram, não é isso que nos interessa. Acontece o seguinte, que para criar a história desses homens, nós precisamos de palavras. As palavras, portanto, não são apenas signos, apenas códigos ali que nós organizamos para colocar, né, no lugar e dizer as mesmas coisas de sempre, né? E da mesma forma uma tradução, né? Então uma tradução seria a mesma coisa. Então não faria diferença nenhuma estudar uma outra língua se fosse assim. Não. Acontece que palavras, quando impressas no tempo, com o seu significado, com a sua própria história, cada uma, elas têm a sua própria força e o seu próprio modo de abrir esse mundo, certo? Então, quando nós temos aqui Homero, nós temos isso, nós temos a impressão de uma mente, né? Nós temos uma mente que imprime a realidade nos seus versos, tá? Imprime ao seu modo e enriquece a sua própria língua. Da mesma forma, nós temos Virgílio. Virgílio vai fazer a mesma coisa e uns vão dizer ainda na história da literatura romana que Virgílio desafia Homero, queria superar Homero, né? E Virgílio queria fazer versos mais belos ainda dos que de Homero. E olha só que interessante, muita gente, alguns gramáticos, o pessoal que estudou aí, né? Alguns antigos que estudaram as poesias, tanto a poesia de Homero quanto a de Virgílio, às vezes dizem, não, Virgílio foi realmente melhor e tal, mas não cabe uma avaliação quando são dois grandes nomes como esses, né? As características dessas poesias, elas são muito interessantes. Muitas das palavras que nós usamos, muitos dos termos que nós usamos, tá? Muitas realidades que nós expressamos na nossa língua, estão já retratadas e estão bem colocadas já nessas poesias de Homero e de Virgílio, né? As poesias de Homero são duas, tá? Que nós temos as principais, são duas, tá? Que são ali os dois épicos, a Ilíada e a Odisseia, como eu já mencionei aqui.